Minha gente, eu vou passar para o Goiás Record. As pessoas sempre reclamam muito do transporte coletivo de Goiânia. Mas a quarentena, o que já era ruim, piorou. A Fernanda Arcanjo chega agora com um raio-x desse sistema que, infelizmente, na minha opinião, se escreveram ali, não funciona, mas para mim não presta. Exatamente, Silvia. Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. A pandemia serviu para escancarar o que o passageiro já sabia. Goiânia tem uma das passagens mais caras do país e um transporte coletivo de péssima qualidade. Hoje, o número de ônibus é menor que há 13 anos, quando o contrato com as empresas foi firmado. Com a quarentena, esse número caiu ainda mais. Os ônibus sumiram das ruas e o trabalhador ficou na mão, exatamente no momento que ele mais precisa. Um retrato dessa triste realidade que milhares de pessoas enfrentam todos os dias na região metropolitana é o que você vê agora na reportagem especial da Patrícia Piazza e do André Luiz Pereira. Horas da manhã, o goianiense sai para mais um dia de trabalho. A rotina, que já não era fácil, anda cada vez mais estressante. Todos os dias é muita fila, as mulheres xingando o motorista não tem culpa. A dificuldade de ônibus está difícil, a demanda está muito pouco, são muitos passageiros, a gente é muita gente para trabalhar. Se eles querem que a gente anda sentado bonitinho e obedece o decreto, por que não ampliar as linhas de ônibus? Estresse para o passageiro, nervosismo também para o motorista. Vou ficar mais nervoso, né? Porque ele quer andar em pé, não está podendo ainda. A preocupação agora não é só com o atraso, com o empurra-empurra, que infelizmente sempre fizeram parte da rotina, mas também com o invisível. Tem medo? Lógico, eu tenho um filho de 1 ano em casa. O sentimento é o seguinte: eu preciso trabalhar, mas tenho medo de ficar doente e morrer. Aí os caras falam que a gente não pode entrar em um ônibus cheio, mas aquilo ali é pior do que um ônibus cheio. O vereador de Goiânia, Lucas Quitão, também enviou uma representação ao Ministério Público cobrando providências contra a má prestação de serviço no transporte público. A gente tem dificuldade em colher dados para saber quantos veículos estão de fato em operação, o que as empresas têm feito, quando teria que ser o contrário, né? Elas precisam, como empresas concessionárias do transporte coletivo, precisam ter transparência, mostrar o que estão fazendo e dar uma colaboração mínima. Hoje, 4 empresas privadas, mais a Metrobus, que é do estado, podem operar atendendo Goiânia e outras 18 cidades da região metropolitana. São elas a Reunidas, Cootego, HP e Rápido Araguaia. Juntas fazem parte do consórcio Redmob. Em 2007, quando foi firmado o contrato, a frota era de 1.470 veículos. Hoje, são 1.159 ônibus. Apesar da tarifa ser uma das mais caras do país, falta investimento. E por isso, muita gente abandonou o transporte público. Com isso, a frota foi reduzida. Antes da pandemia, cerca de 500 mil de passageiros usavam o transporte todos os dias. Durante o isolamento social, esse número caiu para 160 mil, de acordo com a companhia. As empresas procuraram inclusive o Ministério Público, reclamando que o valor arrecadado com a tarifa no mês de abril foi de 10 milhões de reais, enquanto os custos seriam o dobro disso. Para a promotora Leila Maria, ainda assim, as obrigações das empresas precisam prevalecer. As empresas têm que dar a contrapartida delas, as empresas precisam ter essa responsabilidade nesse momento. Todos vão perder, não é só a empresa, todos vão perder, seja em lucros, seja de que forma for, todo mundo vai perder alguma coisa. Agora, é preciso que a população também se conscientize. Se não há necessidade de ir para a rua, não vá. As companhias alegam que houve queda no número de passageiros por causa dos decretos de isolamento social e que não estão conseguindo arcar com os custos operacionais. E por isso, pediram auxílio financeiro ao poder público.
O diretor jurídico do Sindicoletivo, sindicato que apoia os motoristas do transporte coletivo, diz que mais de 100 profissionais já foram demitidos e acredita que a CMTC não vem cumprindo o papel dela de fiscalizar e ajudar na gestão do transporte. A CMTC não existe, nunca existiu. É um grupo de pessoas que trabalham para os empresários goianos. Nem quando a gente fez paralisação rodou tão pouco ônibus quanto agora. Apesar de alegar um baixo número de passageiros, os terminais estão lotados. Para tentar combater a disseminação do novo coronavírus, uma ordem da Justiça obriga, desde o mês passado, as empresas a rodarem com 100% da frota, o que, segundo a Defensoria Pública, não está sendo cumprido. A Defensoria já ajuizou 2 ações civis públicas contra as empresas. A primeira, sobre a falta de ônibus. Esse trecho da liminar concedida pela Justiça diz que a redução da frota de ônibus nesse estágio é agir em sentido contrário às medidas de saúde pública, em desrespeito à população usuária do serviço do transporte coletivo, colocando em risco a coletividade e prejudicando medidas para se evitar a disseminação do coronavírus. Segundo a Defensoria, no dia 23 de março, uma segunda-feira, eram 997 ônibus em circulação. No dia 6 de abril, também numa segunda, esse número caiu pela metade, 498. Os dados foram retirados do aplicativo De Olho no Ônibus, administrado pela Redimob, e que há semanas não está funcionando. No texto da ação civil pública contra a CMTC, fala também que outros canais que traziam mais transparência no transporte coletivo não estão funcionando. A Justiça foi a favor do pedido e determinou que a Redimob volte a fornecer os dados sob pena de multa. Diariamente, a Defensoria Pública ia até esses sites, até os aplicativos, para fazer a coleta de dados, para verificar se as empresas estavam ou não cumprindo as determinações judiciais. E, infelizmente, eles retiraram essas informações do ar de forma abrupta, sem nenhuma explicação, numa absoluta falta de transparência. Atualmente, ninguém consegue fiscalizar o transporte coletivo, sequer a CMTC fiscaliza. Para a promotora Leila Maria, nem tudo cabe apenas à Justiça. A sentença tem que ser cumprida, mas o poder público tem que estabelecer políticas públicas a serem seguidas. Senão, o transporte não vai mudar nunca. Enquanto o poder público, empresas e justiça travam uma queda de braço, é o povo que segue sofrendo na luta diária. Para a maioria, ficar em casa não é opção. A necessidade faz com que essas pessoas enfrentem o medo da doença e a humilhação do transporte público. É uma coisa que não funciona, está só humilhando a gente cada vez mais, porque a gente paga caro e não tem o direito nem de ir e de vir. Parabéns às nossas equipes pelo compromisso com a verdade. Muitos dados foram expostos aí e só fazem a gente concluir por que está nessa situação, né? A conta não fecha. São mais de 500 mil usuários e 1.100 e poucos ônibus em circulação. Não tem jeito, né, PH? A Câmara Deliberativa não tem um representante do povo também, não tem como o povo ser ouvido. A gente foi atrás de respostas. O que será que o Estado, a Prefeitura, a CMTC e principalmente as empresas têm a dizer? Tem resposta para o povo, esse pessoal? PH, boa noite. Tem sim. Boa noite para você, Fernanda. Boa noite a todos que assistem ao Goiás Record. A gente mostra o problema e a gente também foi, né, atrás de resposta. São problemas antigos que ficaram mais evidentes nesse momento de pandemia, né, de isolamento social. A gente falou primeiro com a SET, que é o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo. A SET disse que, por conta do decreto de isolamento, o movimento nos terminais caiu 80%, né, o movimento no sistema de uma forma geral. Diz que apoia o decreto do governador, do governo do estado, mas que essa redução no fluxo de passageiros afetou de forma muito severa o caixa das empresas. Diz, por exemplo, que o salário do mês de março dos funcionários teve que ser parcelado. Muitos servidores foram demitidos, mas não disse quantos motoristas, né, e mecânicos foram demitidos.
disse que hoje o dinheiro em caixa não é suficiente sequer para pagar o óleo diesel. O sindicato não confirma esse número de redução de frota que foi apresentado pela Defensoria Pública, diz que o número é um outro, mas por outro lado também não quis dizer qual foi essa redução, diz que só vai apresentar esses números para a Justiça se for solicitado. A promotora, PH, falou um negócio muito sério ali, todos os serviços, todos os prestadores de serviço foram afetados, todas as empresas, por que eles não seriam, né? Exatamente, a parte mais revoltante é agora, né, que a SET, né, o Sindicato das Empresas, disse que espera ajuda, né, espera dinheiro público para tentar passar por esse momento de dificuldade, né, como se todo mundo, todas as empresas, todos os segmentos da economia não estivessem passando por muita dificuldade, né. Enfim, a gente entrou também, pedimos resposta para o governo do Estado, que diz que está em negociação, todas as partes, o Estado, a CMTC, CDTC e as empresas, para atender essa determinação judicial que determina um plano estratégico para o transporte coletivo. Diz ainda que se preocupa muito com a situação do transporte e algo que sensibiliza muito o governo, porque pode jogar por terra todo o esforço que foi feito até agora em relação ao controle do coronavírus. A gente entrou em contato também com o prefeito, com a Prefeitura de Goiânia, que disse também por meio de nota que está trabalhando junto com o Estado para tentar resolver essa situação e que está também, que espera que o decreto de escalonamento dos horários, né, de funcionamento do comércio seja cumprido, algo que até agora a gente já mostrou que não está sendo feito, que não tem sido feito, não fez alguma diferença no movimento e no fluxo nos terminais e também nas plataformas de ônibus aqui em Goiânia. Fernanda? Muito obrigada, PH, pelas informações.